Vamos dar continuidade à nossa aula de antifúngicos. Nesse grupo de slides nós vamos falar sobre os fármacos, especificamente as diferentes classes de antifúngicos. Inicialmente eu deixo para vocês a figura do Katzung, que mostra os principais alvos de ação dos antifúngicos, que foi abordada no final da aula 1. Vamos dar início com os fármacos mais antigos, que são os compostos poliênicos, como a anfotericina B, que afetam a estabilidade da membrana dos fungos. Então, um dos primeiros fármacos antifúngicos a surgir foi a anfotericina. Como nós já falamos, a anfotericina ela inibe a estabilidade da membrana dos fungos, porque ela interage com o ergosterol e leva à formação de poros, através dos quais a célula fúngica perde conteúdo intracelular. Quimicamente, a anfotericina é um polieno macrolídeo anfotérico, polieno porque tem várias ligações duplas na sua estrutura química, como vocês podem ver, né? Macrolídeo porque tem essa estrutura semelhante a macrolídeos, e anfotérico, né? Porque a característica, né, de substâncias anfotéricas é poder reagir tanto em meios ácidos quanto em meio básico. A anfotericina é um fármaco que tem efeito fungicida, mas dependendo da dose também pode ter efeito fungistático apenas. A anfotericina B é um fármaco que pode ser usado no tratamento da meningite, da candidíase sistêmica, da aspergilose pulmonar e das doenças causadas por fungos dimórficos. Esse fármaco é um fármaco bastante insolúvel em água. Isso significa que, pela via oral, ele tem uma baixa absorção intestinal, de forma que o uso oral só é utilizado contra fungos que estão no lumen intestinal. É por isso que existem diversas formulações para a administração da anfotericina B na forma de lipossomos ou de soluções micelares, pois elas podem ser administradas por via intravenosa. Esse é um fármaco de eliminação lenta. O tempo de meia-vida é de aproximadamente 15 dias. E é interessante que as doses de anfotericina B não precisam ser alteradas quando há comprometimento hepático, renal e até diálise. Existe a resistência fúngica descrita, para a anfotericina B, de forma que os fungos mutantes substituem o ergosterol por esteróis precursores que não permitem a associação, a interação com a anfotericina B. E os seus efeitos indesejados podem ser relacionados com a toxicidade envolvida na infusão e a toxicidade cumulativa. Na infusão, a gente tem mais febre, calafrios, cefaleias e hipotensão, que podem ser tratados com antitérmicos ou com corticosteroides. E na toxicidade cumulativa, é muito importante a insuficiência renal, que acomete grande parte dos pacientes, e no uso crônico pode ocorrer a anemia. Um outro fármaco se chama flucitosina, que é um inibidor de ácido nucleico. A flucitosina é uma substância inibidora da síntese de ácidos nucleicos. Ela, primeiramente, permeia a célula fúngica por uma citosina permease, que é uma estrutura específica de fungos. Na célula fúngica, a flucitosina é transformada em 5-fluoruracila pela citosina desaminase. A 5-fluoruracila é uma substância que pode ser administrada para ter um efeito antineoplásico, um antineoplásico conhecido, mas no presente contexto, a 5-fluoruracila vai ser convertida numa outra substância, que é a 5-fluoruracila ribose, que pode ter dois destinos.
Um primeiro destino é ser incorporada ao RNA, diminuindo, né, então a síntese de RNA, e um outro destino é através da ação da ribonucleotídeo redutase, ser transformada em um outro composto, que é a 5-fluora-2-desoxiuridila-5-fosfato, que inibe a timidilato sintase. A timidilato sintase é uma enzima importante para transformar nucleotídeos uracila em timina. Tá? E essa é uma reação importante para a formação do DNA. Então, né, a flucitosina tem efeitos tanto sobre a formação de RNA quanto do DNA fúngico. A flucitosina é uma substância que pode ser usada na forma de terapia combinada principalmente com a anfotericina B, mas também com o itraconazol, tá? Tanto no tratamento da meningite quanto no tratamento de infecções com fungos que causam a candidíase sistêmica. A flucitosina é uma substância que pode ser administrada pela via oral ou por via intravenosa. Ela tem uma permeação importante no sistema nervoso central, nos olhos e no trato urinário, tá? Sendo importante para infecções nesses tecidos. Ela tem uma ligação baixa a proteínas plasmáticas, portanto possui um volume de distribuição muito alto, compatível com o da água corporal. O tempo de meia-vida é de 3 a 6 horas em indivíduos relativamente saudáveis, tá? Mas em indivíduos com insuficiência renal, esse tempo de meia-vida pode ser de até 200 horas, denotando a importância da função renal para a excreção desse fármaco. É um fármaco contraindicado para grávidas, para pessoas em lactação e para crianças. Tá? E como efeitos indesejados, ela causa supressão da medula óssea, leucopenia e trombocitopenia. Também causa náuseas, vômitos, diarreia, disfunção hepática, falta de apetite e transtornos gastrointestinais. Vamos agora à classe dos azóis. Os azóis podem ser imidazóis ou triazóis de acordo com a sua forma estrutural. Aqui no slide está demonstrado o núcleo azólico. Quando este núcleo azólico tem 2 átomos de nitrogênio, ele é um imidazol. Quando tem 3 átomos de nitrogênio, ele é um triazol. Mas o mecanismo de ação é comum aos imidazóis e triazóis. Eles inibem a 14-alfa-desmetilase, que é uma CYP microsomal específica dos fungos, importante para a síntese do ergosterol, e com o acúmulo dos precursores para a formação do ergosterol, há um desarranjo dos fosfolipídios de membrana que acaba por inibir o crescimento do fungo. Isso caracteriza os azóis com efeito fungistático, mas em algumas condições, alguns azóis podem ter efeito fungicida. Aqui nós temos demonstrado a estrutura do cetoconazol, um imidazol, um dos fármacos mais antigos dessa classe, tá? Mas o seu uso terapêutico por via sistêmica foi muito substituído pelo itraconazol ou pelo fluconazol, que são triazóis. Os triazóis geralmente têm maior potência e maior afinidade pelas enzimas dos fungos. Os azóis são fármacos que têm espectro terapêutico bastante amplo, então, como vocês podem ver, eles servem para tratar várias condições, desde meningite, candidíase, até condições como a aspergilose. Geralmente ocorre desenvolvimento de resistência, e essa resistência ocorre pela expressão de bombas de efluxo que diminuem a acumulação do fármaco, ou então por aumento da produção de desmetilases pelos fungos.
Nessa tabela, nós podemos ver algumas características farmacológicas de alguns azóis. Eles têm diferentes solubilidades em água, sendo o fluconazol e o voriconazol os mais solúveis em água. A sua absorção por via oral, né, para o fluconazol, o voriconazol e o posaconazol são altas. Tá? O fluconazol é um fármaco que permeia melhor o líquido cefalorraquidiano e o itraconazol e o fluconazol têm tempos de meia-vida maior do que o cetoconazol e o voriconazol, assim como o posaconazol. A eliminação geralmente é hepática, mas o fluconazol tem eliminação renal. E eles estão disponíveis para administração oral, intravenosa e alguns deles também por via tópica. É muito importante mencionar que os fármacos que pertencem à classe dos azóis são potentes inibidores de enzimas citocromo P450. Isso pode ser observado na tabela para o fluconazol, por exemplo, que inibe a CYP3A4, 2C9 e 2C19. Então, tem que ser considerado sempre a possibilidade de interação com fármacos que são metabolizados por essas enzimas. O cetoconazol foi um dos primeiros antifúngicos dessas classes que foi designado inicialmente para ser usado pela via oral, tá? Mas ele é um potente inibidor das enzimas citocromo P450, tem uma faixa terapêutica estreita, uma janela terapêutica estreita, né? Ele pode inibir a síntese de hormônios esteroidais e gonadais, ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, em muitos dos seus usos, praticamente todos os usos sistêmicos, ele foi substituído pelo itraconazol. Tá? Mas hoje o cetoconazol ainda se encontra disponível na forma de creme ou pomada dermatológica para ser usado sozinho ou em combinação com neomicina ou corticoides. Os efeitos indesejados após a aplicação tópica, que é o uso atual, incluem eritema, prurido e sensação de queimação na pele, principalmente no local da aplicação. Já o itraconazol é um fármaco para administração oral ou intravenosa, é uma substância altamente lipofílica que depende muito do metabolismo hepático para ser eliminado, tem uma meia-vida de 36 horas e não atravessa a barreira hematoencefálica também. Tá? Causa alguns efeitos indesejados, como hepatotoxicidade, problemas gastrointestinais, cefaleia, tontura e dor abdominal. Tá? A gente também tem o fluconazol, que é o mais utilizado clinicamente. Tá? É um fármaco que é administrado pela via oral e tem uma biodisponibilidade oral elevada, mas também pode ser usado pela via intravenosa. É o fármaco que alcança a maior concentração no líquido cefalorraquidiano dessa classe, então dentre eles é a escolha para tratar quadros de meningite criptocócica. Tem uma meia-vida de aproximadamente 25 horas e pode ser encontrado inalterado na urina. Dentre os efeitos indesejados, a gente tem cefaleia, dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, aumento de enzimas hepáticas e rash cutâneo. Tá? Além desses dois, a gente tem vários outros azóis que são usados por administração tópica e que não estão mencionados detalhadamente aqui no slide. Vamos agora para a classe dos inibidores da beta-glicanosintetase, que são as equinocandinas. As equinocandinas, como a caspofungina e a anidulafungina, tem um mecanismo de ação comum, pois elas inibem a síntese dos glicanos da parede celular, e isso leva à ruptura da parede celular, então esses antifúngicos podem ter efeito fungicida. Ambas são de administração intravenosa, difere um pouco o tempo de meia-vida, que é maior para a anidulafungina em relação à caspofungina, e ambas são excretadas pelas fezes, mas a caspofungina tem também excreção renal.
Dentre os efeitos indesejados, principalmente para o tratamento com caspofungina, ocorrem vários efeitos indesejados, como febre, cefaleias, calafrios, náuseas, diarreias e vômitos, alteração de enzimas hepática e vários outros efeitos, como vocês podem ver no slide. O mecanismo de ação das equinocandinas, né, inclui fungos que causam a candidíase sistêmica, elas são usadas para tratar esses fungos, e também fungos aspergilos. Então, a caspofungina pode ser usada para tratar a aspergilose pulmonar. Um outro fármaco antifúngico é a griseofulvina, uma inibidora de mitose. A griseofulvina é considerada um inibidor de mitose. Tá? É um fármaco que se liga à tubulina, inibindo a formação dos microtúbulos, e isso atrapalha a organização do fuso mitótico durante a divisão celular. Então, ela atrapalha a divisão celular dos fungos. Tá? Uma característica do tratamento com griseofulvina é que são observados células fúngicas com multinúcleos, né, uma vez que a mitose foi impedida, e é um fármaco que tem geralmente efeito fungistático. A griseofulvina é utilizada para tratar infecções de pele, né, para tratar as micoses causadas por diferentes agentes. É um fármaco usado pela via oral, porém a sua biodisponibilidade é bastante irregular. Tá? É possível observar acúmulo desse fármaco em células que são precursoras para a formação de queratina. Tá? Então, ela é mais usada para infecções de pele, cabelo e unha. Tá? É uma substância praticamente insolúvel em água. A sua absorção oral melhora se for administrada com alimentos gordurosos, por isso é indicada a administração após as refeições. Tem vários efeitos indesejados, como letargia, visão embaçada, vertigem, cefaleias, problemas cutâneos e outros, como estão citados. Tem interações farmacológicas, principalmente com a varfarina, barbitúricos e contraceptivos orais, e está contraindicada tanto na gravidez, na lactação e para crianças menores com 2 anos ou pacientes com problemas hepáticos e lúpus. Por último, nós temos os inibidores da esqualeno-epoxidase, como a terbinafina. A terbinafina inibe essa enzima, que é a esqualeno-epoxidase, que é uma enzima importante para a formação do ergosterol. Tá? A terbinafina pode ter efeito fungicida ou fungistático, a depender da dose que for utilizada. A terbinafina é um fármaco utilizado para o tratamento de infecções de pele e de unhas, né, para as micoses principalmente. E é uma substância bastante lipofílica, é administrada por via oral, tem uma biodisponibilidade em torno de 40%, tem preparações de administração tópica para a terbinafina. É uma substância que tem uma ligação a proteínas plasmáticas muito alta, chega a 99%, e é uma substância contraindicada para gravidez, lactação, pacientes que têm insuficiência hepática e renal e crianças menores de 2 anos. Dentre os efeitos indesejados, a gente tem para a terbinafina alterações no trato gastrointestinal, erupções cutâneas, prurido, dores articulares e musculares, diarreia, cefaleia, tontura, perda de apetite e paladar, assim como hepatotoxicidade e neutropenia. Tem outros fármacos nessa classe, como a naftifina e a butenafina, que são fármacos usados por administração tópica apenas, são antifúngicos de amplo espectro, então usados para tratar micoses superficiais.
Bem, gente, então vários antifúngicos foram abordados nessa aula. Eu deixo para vocês aqui a tabela completa com o espectro de ação, né, dos vários antifúngicos abordados. Bem, por último, vale a pena mencionar que é muito importante o uso tópico de antifúngicos, né? Eles são úteis para tratar infecções fúngicas superficiais. Tá? Tem diversas preparações disponíveis, como pomadas, loções, gel, supositórios vaginais, shampoos. Tem várias formas de aplicar topicamente, né? Destacando-se a aplicação cutânea e a vaginal. E ainda tem vários fármacos disponíveis nessas preparações para aplicação tópica, como por exemplo o ciclopiroxazolamina, a anistatina, o clotimazol, micomazol, tioconazol e vários outros fármacos. Muitos deles foram citados durante a aula, e outros não foram citados. Mas, enfim, eu espero que vocês possam aproveitar.